Ela dedicou sua vida à justiça. Todos os dias, a juíza Tatiane Silva presidia audiências importantes, decidindo o destino de vidas com integridade e imparcialidade. Mas naquela noite, em uma rua mal iluminada de São Paulo, a justiça parecia ter desaparecido. O ar estava frio, carregando o cheiro da chuva que se aproximava. Tatiane lançou um olhar rápido para o relógio no painel do carro. Já passava das 23 horas. Exausta após um longo dia de audiências, tudo o que ela queria era chegar em casa, tirar o peso da autoridade e ser apenas Tatiane. Ela virou suavemente em uma rua conhecida, no bairro do Jardim Paulista, onde morava há anos. As calçadas bem cuidadas e as luzes vintage pareciam trazer conforto, mas algo naquela noite estava diferente. Seu instinto, treinado por anos de experiência, dizia que havia algo errado. Olhando pelo retrovisor, não avistou nenhum carro, mas a sensação de alerta persistia. Talvez fosse apenas cansaço. Respirou fundo, tentando relaxar. Seu carro prata deslizava suavemente pela rua tranquila, até que o inesperado aconteceu. Luzes vermelhas e azuis explodiram em seus espelhos, cortando a paz da noite. O coração de Tatiane disparou, a confusão estampada em seu rosto. Ela olhou rapidamente para o velocímetro. Exatos 50 km/h dentro do limite. Nenhuma infração, nenhuma razão para ser parada. Seu histórico impecável, sua condução perfeita. Mesmo assim, o carro da polícia continuou atrás, se aproximando perigosamente. Tatiane, com a calma que anos de profissão lhe proporcionaram, sinalizou e encostou o carro na calçada. Enquanto aguardava, tentou racionalizar. Talvez fosse um procedimento de rotina, talvez um engano. Mas algo dentro dela dizia que não era só isso. O carro da polícia parou bruscamente atrás do dela. 1 minuto inteiro se passou em silêncio até que, finalmente, a porta se abriu. Tatiane observou o policial pelo espelho lateral. Seu andar era firme, quase agressivo. Uma das mãos pairava perigosamente próxima à arma, enquanto a outra segurava a lanterna com força. O aperto no volante se intensificou, mas sua respiração permaneceu calma e controlada. Ele se aproximou e bateu de forma rude no vidro, mesmo com ela já o abaixando. O feixe de luz da lanterna iluminou o rosto de Tatiane de forma invasiva. Ela estreitou os olhos, mas manteve a compostura. "Boa noite, senhor. Documento e carteira de habilitação?" Ele exigiu, sua voz fria e agressiva. Sem saudação, sem explicação, apenas hostilidade. Tatiane reuniu os pensamentos, escolhendo cada palavra com cuidado. Ela não era alguém fácil de intimidar. Já havia enfrentado criminosos perigosos e advogados implacáveis em sua carreira. Mas ali, na escuridão de sua própria rua, sentiu um frio na espinha. "Certamente, senhor. Mas poderia me informar o motivo da abordagem?" Perguntou com firmeza, mas de forma profissional. O policial não respondeu de imediato. Seu olhar era frio, a mandíbula tensa. "Documento e habilitação agora", repetiu com impaciência mal contida. Tatiane conhecia dinâmicas de poder. Reconhecia aquele olhar. O do policial Carlos Nogueira, um nome que já ouvira em alguns relatos. Alguém que confundia autoridade com dominação. Ela já havia julgado casos de abuso de poder antes e sabia reconhecer os sinais. Com movimentos lentos e claros, anunciou suas intenções. "Vou pegar minha bolsa no banco do passageiro para retirar meus documentos." Ele observou cada movimento como se esperasse o menor erro. Tatiane pegou a bolsa cuidadosamente e entregou sua carteira de habilitação junto com sua identificação oficial de juíza. Carlos mal olhou os documentos antes de soltar um riso sarcástico. "Juíza é?
zombou. Desça do carro. Tatiane conteve o choque e manteve a calma. Com base em quê, senhor? Questionou, mantendo o olhar firme. Os olhos do policial brilharam com uma ameaça silenciosa. Porque eu mandei. Agora desça. O coração de Tatiane batia com força, mas seu rosto não demonstrava medo. Ela sabia o que estava acontecendo. Já lera sobre isso. Já julgara sobre isso. Mas nunca imaginou que seria com ela. Não naquela noite. Não ali. Mas ali estava ela, uma juíza negra, respeitada, sendo reduzida a nada sob o olhar frio de um homem que se via acima da lei. Essa história está só começando. O que acontecerá com Tatiane? Será que ela conseguirá enfrentar esse abuso e garantir justiça? Você não vai querer perder o desfecho dessa história cheia de tensão e reviravoltas. Inscreva-se no canal agora para acompanhar os próximos capítulos dessa luta por justiça. Ative o sininho para ser notificado assim que o próximo vídeo for ao ar. E se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, deixe o seu gostei. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos impactantes como este. Tatiane hesitou por apenas um segundo. Seu pulso firme, o olhar direto. Desculpe, senhor, mas preciso entender o motivo da abordagem antes de sair do carro. Declarou com a voz controlada, mas cheia de autoridade. O olhar de Carlos Nogueira se estreitou. Um sorriso cínico se formando no canto dos lábios. Ele se inclinou mais próximo. A voz baixa, mas carregada de ameaça. Porque eu mandei. Agora saia, ou eu te tiro à força. Tatiane sentiu o peso da situação. Seu instinto dizia que qualquer resistência poderia ser mal interpretada e usada contra ela. A realidade era clara. Ela não estava apenas lidando com um policial autoritário, mas com um homem disposto a humilhá-la. E ela sabia como essas histórias terminavam. Já tinha lido relatórios, visto vídeos, sentenciado casos, mas nunca imaginou ser o alvo. Respirou fundo e, com movimentos lentos e calculados, abriu a porta e saiu do carro. O ar frio da noite cortou sua pele, mas ela manteve a postura ereta, a dignidade intacta. Carlos deu um passo à frente, deliberadamente bloqueando o campo de visão da câmera de bordo. Tatiane percebeu na hora. Aquilo não era um simples procedimento de rotina, era abuso. Ela manteve as mãos visíveis ao lado do corpo, mesmo quando ele se aproximou de forma intimidadora. Sem aviso, Carlos agarrou seu pulso, torcendo com força. Tatiane conteve o grito, engolindo a dor. Vire-se e coloque as mãos nas costas, ele ordenou com a voz carregada de superioridade. Tatiane resistiu apenas o suficiente para mostrar que não era passiva. O senhor está fora de linha, disse sua voz firme, mesmo com o desconforto estampado no rosto. Está resistindo à prisão? Retrucou ele com um tom de sarcasmo. A satisfação em sua voz era óbvia. Ele não queria apenas cumprir uma abordagem. Ele queria subjugá-la. Antes que ela pudesse reagir, outro carro da polícia parou ao lado, silencioso, mas com as luzes vermelhas piscando. Por um breve momento, Tatiane sentiu um fio de alívio. Mas esse sentimento se desfez quando viu quem desceu do carro. Outro policial branco, com olhar impassível e postura fria. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o novo policial, identificado pela farda como Rodrigo Cunha. "Uma suspeita não colaborando com a abordagem", respondeu Carlos, torcendo mais uma vez o pulso de Tatiane, fazendo-a estremecer. Tatiane ergueu o olhar, encarando o novo policial. "Estou sendo detida sem justificativa e este oficial está usando força excessiva. Peço que intervenha."
afirmou com a voz carregada de autoridade, mas sem perder o controle. Rodrigo lançou um olhar para Carlos, depois para Tatiane. Seu rosto se manteve neutro, frio. Apenas coopere, senhora, disse, se posicionando ao lado de Carlos, também bloqueando o ângulo da câmera. Tatiane sentiu a indignação queimando no peito. Sabia que não era um mal-entendido. Era deliberado. Era sobre controle, sobre poder, sobre a cor da sua pele e o lugar que insistiam que ela deveria ocupar. Carlos se aproximou ainda mais, sussurrando em seu ouvido com desdém. E agora, meritíssima, está se sentindo poderosa? Ela fechou os olhos por um breve instante, respirando fundo para manter o controle. Não podia ceder ao medo. Não podia dar a eles o prazer de verem sua vulnerabilidade. Mas, quando o desespero começava a tomar conta, uma voz cortou o silêncio da noite. Eu estou gravando tudo. Você tem certeza que quer seguir com isso, oficial? Tatiane e os dois policiais se viraram rapidamente. Um jovem desconhecido estava parado na calçada, segurando o celular erguido, gravando cada detalhe da cena. Seu olhar era desafiador, a postura firme. A tensão no ar se transformou instantaneamente. O olhar arrogante de Carlos vacilou. Rodrigo se endireitou, surpreso. O peso da situação os atingiu. Eles não estavam mais no controle. Tatiane sentiu uma onda de esperança. Não estava mais sozinha. Agora havia uma testemunha. Agora o mundo veria o que acontecia quando o poder era usado para oprimir e não para proteger. Mas o que aconteceria a seguir? Tudo ainda estava por um fio. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som do vídeo sendo gravado. A câmera do celular parecia pesar mais que qualquer arma, e isso ficou evidente no rosto dos dois policiais. Carlos Nogueira, que até então exibia um semblante de arrogância, deu um passo para trás, hesitando. Seu olhar oscilou entre Tatiane e o jovem que gravava tudo, tentando calcular o próximo movimento. Rodrigo Cunha, o segundo policial, manteve a postura, mas o desconforto era visível. "Abaixe esse telefone agora!" ordenou Rodrigo, avançando em direção ao rapaz. Mas o jovem não recuou. Seu olhar estava firme, a voz forte e desafiadora. "Estou em um lugar público, oficial. Tenho o direito de filmar, principalmente quando vejo abuso de autoridade. Tudo o que vocês estão fazendo está sendo transmitido ao vivo. Se vocês encostarem um dedo em mim ou nela, todo mundo vai saber." Tatiane sentiu uma onda de alívio. Ela olhou para o jovem, oferecendo um aceno discreto de gratidão. Aquele desconhecido havia se tornado sua maior proteção. Carlos respirou fundo, claramente tentando manter o controle, mas ele sabia. Estava perdido. "Isso não é necessário, senhora. Só estamos seguindo o protocolo", disse, tentando suavizar a situação, mas sua voz carregava mais insegurança do que autoridade. Tatiane o encarou, agora com a cabeça erguida e os olhos flamejantes. "Isso não é protocolo. Isso é abuso, e você sabe disso. Eu exijo que esse abuso cesse agora, antes que piore ainda mais para vocês." Rodrigo trocou um olhar rápido com Carlos. Ambos estavam tensos. A situação havia saído completamente do controle. E antes que pudessem tomar qualquer atitude, o som de sirene se aproximando invadiu a cena. 2 carros da polícia pararam abruptamente, as luzes giratórias iluminando a rua silenciosa. Dos veículos desceu o capitão Marcelo Ribeiro, um policial veterano, conhecido na corporação pela postura ética e inflexível. Ele analisou rapidamente a cena. Tatiane com o pulso machucado, os 2 policiais com expressões tensas e o jovem com o celular ainda erguido. E então, seus olhos se fixaram em Tatiane.
Juíza Tatiane Silva? Perguntou com surpresa. Sim, capitão. E estou sendo vítima de abuso de autoridade por seus oficiais, disse, sua voz calma, mas carregada de indignação. O rosto do capitão escureceu. Ele virou-se para Carlos e Rodrigo, o olhar afiado. Alguém aqui pode me explicar o que está acontecendo? Carlos se adiantou gaguejando. Capitão, foi apenas uma abordagem de rotina. Ela não estava colaborando e... Antes que ele pudesse continuar, o jovem que gravava interrompeu, a voz firme. Está tudo gravado, capitão. Desde o momento em que ela foi parada até o momento em que eles tentaram forçá-la a sair do carro. Eles ignoraram sua identificação e usaram força desnecessária. O capitão respirou fundo, claramente processando a gravidade da situação. Seus olhos retornaram para Tatiane. Juíza, lamento profundamente. Isso não representa a conduta da nossa corporação. Tatiane manteve o olhar firme. Lamento não basta, capitão. Quero uma investigação completa. E quero que esses oficiais sejam afastados imediatamente. O capitão assentiu com gravidade. Então virou-se para os dois policiais. Entreguem suas armas e distintivos. Agora. Carlos empalideceu, a expressão de incredulidade dominando seu rosto. O senhor não pode fazer isso. Ela está exagerando. O capitão não vacilou. Eu posso e estou fazendo. Vocês ultrapassaram todos os limites. Agora, entreguem suas armas e distintivos, ou serei obrigado a detê-los. Relutantes, Carlos e Rodrigo obedeceram. As armas foram entregues, os distintivos retirados. O peso do fracasso estampado em seus rostos. Tatiane não esboçou nenhum sorriso de triunfo. Aquilo não era uma vitória. Era apenas o começo de uma longa luta por justiça. Ela se voltou para o jovem que a salvou com sua coragem. Qual é o seu nome? Perguntou com um olhar de gratidão. Lucas Ferreira, senhora, respondeu ele um pouco surpreso. Tatiane estendeu a mão, apertando firmemente a dele. Você salvou minha vida hoje, Lucas. Jamais esquecerei isso. Ele sorriu levemente, mas seus olhos demonstravam a gravidade do momento. Só fiz o que era certo, doutora. Eles não podiam sair impunes. Enquanto os dois policiais eram levados, o capitão se aproximou novamente. Farei um relatório completo e, pessoalmente, garantirei que essa investigação seja conduzida com transparência. Tatiane assentiu. É o mínimo que espero, capitão. Isso não é apenas sobre mim. É sobre cada pessoa que já passou por isso e nunca teve justiça. Com a situação sob controle, a juíza respirou fundo. Sua luta não terminaria ali, mas, pelo menos naquele momento, ela não estava mais sozinha. E agora, com testemunhas e registros, a verdade não poderia mais ser ignorada. Naquela noite, a verdade não poderia mais ser silenciada. Com os dois policiais afastados e o incidente registrado em vídeo, Tatiane sabia que o próximo passo seria tão importante quanto o ocorrido ali. Agora era hora de garantir que justiça fosse feita. Horas depois, já em casa, Tatiane olhou fixamente para o espelho, examinando o hematoma que começava a se formar em seu pulso. Ela não sentia dor física, mas uma dor muito maior. A dor de ter enfrentado a injustiça vinda daqueles que deveriam defender a lei. Uma dor que ecoava em cada pessoa que já havia passado por isso e nunca teve voz. Ela não podia permitir que aquilo fosse esquecido. Não podia ser apenas mais um caso engavetado. Pegou o telefone e, com mãos firmes, começou a ligar. Primeiramente para a corregedoria, depois para a ouvidoria da Polícia Militar e, em seguida, para colegas de confiança no tribunal. Explicou detalhadamente o que havia acontecido e exigiu que os processos fossem abertos de imediato.
No dia seguinte, o vídeo gravado por Lucas viralizou. As imagens não deixavam dúvidas sobre o abuso de poder, sobre a humilhação e o desrespeito enfrentado por Tatiane. As redes sociais explodiram em apoio. Jornalistas começaram a questionar as autoridades e o caso tomou uma proporção nacional. A pressão era imensa. As ruas de São Paulo foram palco de pequenos protestos, exigindo justiça e o fim da impunidade policial. O nome de Tatiane estava em todos os jornais. Alguns tentaram questionar suas atitudes, mas o vídeo falava por si só. No início da tarde, Tatiane se dirigiu ao Palácio da Justiça. Foi recebida por colegas e por representantes da imprensa. Olhares de solidariedade e respeito a acompanharam. Mas ela não estava ali por reconhecimento. Estava ali para falar a verdade. Ao subir no púlpito, olhou para a sala cheia, sentindo o peso de cada olhar fixo nela. Respirou fundo e começou. Estou aqui hoje não apenas como uma juíza, mas como uma cidadã negra brasileira que foi vítima de abuso de autoridade. O que aconteceu comigo ontem não foi um caso isolado. É a realidade de muitos neste país. Eu tive sorte, tive uma testemunha, tive um vídeo. Mas e aqueles que não tiveram? Aqueles que nunca puderam contar sua versão? Isso precisa acabar. A justiça não pode falhar justamente com quem mais precisa dela. O silêncio na sala era denso, pesado. Cada palavra de Tatiane ressoava como um chamado à responsabilidade. Eu exijo uma investigação pública transparente e justa. Exijo que os responsáveis sejam punidos. Não estou lutando apenas por mim, mas por cada brasileiro que já foi calado, humilhado ou violentado por aqueles que deveriam protegê-los. A justiça não se dobra diante de abusos. E eu não me calarei. O pronunciamento foi transmitido ao vivo. Milhares assistiram, aplaudindo sua coragem. Tatiane sabia que não era o fim, mas o início de uma luta maior. No dia seguinte, o comandante-geral da Polícia Militar anunciou o afastamento definitivo dos policiais envolvidos e uma investigação interna foi oficialmente iniciada. O Ministério Público também se pronunciou, garantindo que o caso seria tratado com a máxima seriedade. Tatiane recebeu ligações de todo o país, pessoas contando suas histórias, agradecendo por ela ter dado voz àqueles que sempre foram silenciados. O jovem Lucas também recebeu reconhecimento público. Ele não era apenas o rapaz que gravou um vídeo. Era o símbolo de resistência de um cidadão que não aceitou calar diante do abuso. Dias depois, Tatiane recebeu um e-mail simples de Lucas. Doutora, o que eu fiz naquela noite não foi coragem, foi humanidade. Mas, com sua voz, tenho esperança de que um dia todos nós seremos tratados com a dignidade que merecemos. Tatiane sorriu ao ler, mas lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. Ela sabia que a jornada não havia terminado. O racismo, o abuso, a injustiça ainda estavam presentes em cada esquina. Mas, naquela noite, com uma câmera e uma voz firme, eles tinham sido desafiados. E Tatiane prometeu a si mesma que nunca mais permitiria que o silêncio fosse cúmplice. Essa não é apenas a história de Tatiane. É a história de milhares de pessoas que enfrentam injustiças todos os dias. Mas juntos, podemos dar voz a quem foi silenciado. Se inscreva no canal para apoiar histórias que precisam ser contadas. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se essa história tocou você, deixe o seu gostei e compartilhe para que mais pessoas saibam que o silêncio nunca será cúmplice da injustiça. Sua participação faz toda a diferença. Juntos, somos mais fortes.